Queiram abrir, irmãos, a palavra de Deus no maravilhoso versículo de Mateus 18, 20. Mateus capítulo 18, verso 20. Eu penso que esse é um daqueles versículos que os crentes em Jesus logo aprendem, logo no princípio da vida cristã. É o que nós vamos ler. Enquanto isso, eu renovo o pedido aos irmãos de viverem continuamente em oração. Além daqueles motivos de oração, pastor Igor orou no início da celebração por aqueles, acrescentem o pedido da irmã Dalgisa Botelho. A irmã Dalgisa, tempos atrás, resolveu morar na zona rural, mas hoje ela tem visto que o tempo dela lá acabou, e ela tem pedido à igreja a oração, solicitando ao Senhor a oportunidade de voltar a morar na região urbana de Divinópolis. A irmã Rogéria pedindo oração por seus pais, o irmão José Silvério e a irmã Pureza, muito idosos e limitações grandes eles têm enfrentado. Eu tenho aqui também, irmãos, o pedido do meu sogro, o pastor Carlos, na verdade, pedido para que os irmãos agradeçam a Deus por mais um ano de vida do Saulo, meu cunhado, o irmão da Sâmela. Saulo é membro da Primeira Igreja Batista em Pirassununga, São Paulo, onde ele vive e trabalha. Graças a Deus por mais um ano de vida que ele completou. Irmãos, nós vamos ler Mateus 18, 20 juntos. Vamos ler então? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos ler mais uma vez? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, ele será o foco, será o texto áureo da exposição bíblica, mas ele também nos conduzirá a outros textos maravilhosos da palavra de Deus. Irmãos, eu teria muita dificuldade de desconectar a vida eclesiástica da alegria de ser igreja. A vida em igreja da alegria do Espírito. Aliás, no dia 31 de dezembro de 2021, eu preguei sobre a alegria do Espírito e continuo crendo firmemente que Deus, em sua graça, concede aos crentes uma alegria indizível, uma alegria incomparavelmente melhor a qualquer outra experiência de contentamento que possamos ter. Eu teria muita dificuldade em continuar falando e vivendo igreja sem alegria. Eu quero nessa noite falar para você de um tema que eu tenho há algum tempo desejado abordar aqui entre os irmãos. Mas por uma razão ou por outra, nos domingos não tem sido possível, então eu não me contive e resolvi, na quinta-feira mesmo, falar para os irmãos acerca desse tema. No último domingo falamos de Ceia do Senhor, próximo domingo missões mundiais. Então, meus irmãos, o dia que o Senhor me tem permitido falar logo sobre esse tema é hoje. Vejam que as palavras são do Senhor Jesus. Você não teve dúvida disso quando você leu, porque em algum momento diz, reunidos em meu nome. Jesus estava tratando de relacionamentos entre aqueles que vivem como irmãos. Ainda não existia a igreja, mas o Senhor estava preparando a formação da sua igreja, conscientizando os seus discípulos do compromisso que deve existir entre os irmãos em Cristo. E esse compromisso, diferentemente daquela postura classista que há normalmente em grupos sociais, deveria envolver também a disciplina, a correção. Meus irmãos, Jesus está falando para os seus seguidores que eles deveriam ter um compromisso de amor tão grande, que esse compromisso envolveria até discordar do irmão, até corrigir o irmão sem perder o irmão. E ele tranquiliza essas pessoas dizendo, fiquem muito
tranquilos porque eu estarei no meio daqueles que fazem aquilo que é a vontade do Pai que está nos céus. Quando vocês estiverem orando, se vocês estiverem orando em concordância com o Pai, eu estarei no meio de vocês. Quando vocês estiverem instruindo, ou corrigindo, ou disciplinando, e estiverem fazendo em concordância com a verdade do Pai, eu estarei no meio de vocês. Quando o versículo 20 é iniciado, ele é iniciado dizendo por quê. Está sendo justificado o que aqui, irmãos? Está sendo justificado o que é dito pelo Senhor Jesus no verso 19, que se duas pessoas dentre os crentes concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso será concedido pelo Pai que está nos céus. Jesus está dizendo que se um crente se equivocar, um outro crente com quem ele está reunido, o corrigirá, o alertará. Então, quando dois crentes sinceramente dirigidos pelo Senhor concordam acerca de uma questão, o Senhor ouvirá. Então a justificativa é, por quê? Quando duas pessoas estão reunidas em meu nome, elas não estão órfãs do ponto de vista espiritual. Eu estou no meio delas. Então elas podem orar, ensinar, elas podem viver na certeza de que eu as congregarei em torno da minha pessoa. Meus irmãos, Jesus valoriza aqui aquela comunhão que produz disciplina e oração. É o que os irmãos poderão ver nos versículos 15 a 19. Jesus valorizando essa comunhão que independe do número de pessoas, ele relativiza. Uma sinagoga só deveria ser reconhecida como lugar de estudo das Escrituras e de oração, se houvesse pelo menos 10 homens judeus reunidos. Vocês são brasileiros, cristãos, e por isso perdem muito do peso da palavra de Jesus. Por conta, irmãos, do nosso contexto atual, nós suavizamos o que Jesus está dizendo. Jesus diz para pessoas que sabiam, Deus só aprovará uma reunião onde há 10 homens judeus, ele diz, não. Eu valorizo a comunhão dos salvos, dos crentes. O menor número é de 2 pessoas. Uma pessoa sozinha não se reúne com ninguém. Qual é o menor número? 2 pessoas ou 3. Então, o Senhor Jesus Cristo relativiza a quantidade de pessoas e até o local. Nem precisa ser na sinagoga. Onde vocês 2 estiverem reunidos em meu nome, 2 ou 3, ali estou eu no meio deles. Notem se não é assim que está escrito, onde, no lugar em que estiverem reunidos o bastante para que eu considere uma reunião, 2 ou 3, e estejam em meu nome, tenham certeza, eu no meio de vocês estarei. Os mestres judeus até diziam que Deus se fazia presente quando 2 pessoas se encontravam para tratar da lei. Havia um grupo de mestres judeus que dizia isso, que chegava a dizer, a sinagoga é a reunião, mas se 2 pessoas se reunirem para ler a lei, Deus estará no meio delas. O que é que Jesus diz? Para muita gente que conhecia essa posição de alguns mestres, ele, o mestre dos mestres, se coloca acima da lei e assume esse lugar. E ele diz, eu estou presente, quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas para fazerem a vontade de Deus. Tudo que ligamos, isto é, tudo que permitimos na terra, deve ser antes permitido no céu. Porque alguns crentes podem pensar, então, se eu e meu irmão conversarmos acerca de algo e deixarmos bem definido e orarmos, o Senhor terá que fazer. Irmãos, o texto bíblico está dizendo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. O contexto é pedir alguma coisa a Deus. Vocês 2 tementes a Deus concordam que Deus se agrada desse pedido? Então isso acontecerá. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que há aqui uma alegre notícia para nós. Quando nós nos congregamos,
quando nós nos reunimos. Nós somos uma congregação, isto é, uma reunião de salvos. Do ponto de vista clássico, nós definimos igreja como uma reunião de salvos por Cristo, regenerados, biblicamente batizados. Meus irmãos, quando nós nos congregamos, quando nos reunimos, quando estamos como uma assembleia do Senhor, o Senhor Jesus se faz presente. Lembre-se do que foi dito acerca de quem seria o Senhor Jesus, ainda no Antigo Testamento, e a profecia repetida em Mateus 1, 23. O que o anjo diz a Maria, citando o profeta. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um dos títulos messiânicos de Jesus, porque o Messias é aquele que vai ao encontro da humanidade perdida. É Deus conosco. Saiba você que não falta no Senhor Jesus disposição em aproximar-se de nós. Aliás, João escreve de modo tão lindo, no primeiro capítulo do seu evangelho, dizendo, João capítulo 1, irmãos, vejam o que a palavra do Senhor vai dizer acerca do Senhor Jesus no verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A melhor tradução é, armou a sua tenda entre nós, porque os judeus, meus irmãos, habitavam muitas vezes em lugares em que armavam a tenda. Lembrem da trajetória do Egito para Canaã, 40 anos no deserto. Claro está, irmãos, que não era uma habitação com alvenaria, com madeira, eram tendas. O Senhor armou a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como o único que procede do Pai, o unigênito do Pai. Então nós encontramos na palavra de Deus essa declaração tácita, de que o Senhor Jesus é Deus conosco, se aproxima de nós por graça. Veja ainda Mateus 28, 20, conhecido texto da grande comissão. Jesus, depois de dizer, vão por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os, ele diz, ensinem esses que ouviram o evangelho, que foram batizados, a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Agora eles me conhecem e me obedecem, eles estão unidos a mim, eles vivem em comunhão comigo. Qual é a promessa? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim. Não há possibilidade de que eu os abandone. Que alegre certeza, irmãos. Todo crente em Jesus precisa compreender que quando reúne-se, ainda que com apenas 2 ou 3 irmãos, o Senhor aprova essa reunião. Congregar, portanto, deve ser para nós uma grande alegria. Se você não tem tido alegria em congregar, clame ao Senhor para que você tenha de volta essa alegria. Meu irmão, se você ou minha irmã, por alguma razão, tem tido dificuldade em vir para as reuniões da igreja, clame ao Senhor para que o esfriamento da sua alma seja interrompido, porque esse é um sinal de esfriamento da fé. Irmãos, eu compreendo momentos da vida cristã de tristeza. Eu sei, irmãos, em momentos, por exemplo, de luto, de enfermidade, temos grande dificuldade em participar das reuniões da igreja. Mas eu entendo isso como exceção, como um momento. Todo crente precisa ter o seu coração transbordando de alegria pela participação da vida da igreja. Comece a orar acerca disso, você que nos ouve, você que de algum modo tem recebido a mensagem do Senhor nessa noite, porque o próximo domingo pela manhã se aproxima. O domingo, dia do Senhor, o que você fará? Domingo passado esse auditório estava lotado, embaixo e em cima na galeria. A igreja reunida, que alegria, que bênção.
Irmãos, eu saí daqui de manhã dizendo à minha esposa: pena que temos que ir embora. Estava muito bom. E por que eu estou falando domingo pela manhã? Porque foi melhor do que os outros dias? Não. É porque eu quero lembrar você que vem aí um próximo domingo pela manhã, daqui a mais 3 dias. Terça-feira passada eu estava reunido com os meus irmãos, sob a liderança do Ministério de Oração, no culto de oração. Como foi especial, como foi abençoador. Aliás, a irmã Fabiana cantou um dos hinos que mais me tocam, Fabiana. Aquele hino foi escrito por um crente sincero, dizendo: perdoa-me, Senhor, escuta a minha oração. Perdoa-me, Senhor, se a tua voz eu não ouvir. Irmãos, esse hino eu preciso me controlar quando eu ouço, porque senão eu me desmancho em lágrimas. Porque quando eu comparo a graça de Deus com a minha pecaminosidade, a fidelidade de Deus, irmãos, com a minha preguiça, com a minha indolência, com as minhas fraquezas. Eu já disse aos irmãos, quando eu penso que desde criança eu escuto bons pregadores, eu leio a Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes, e eu tenho a cara de pau de pecar, irmãos, eu fico decepcionado comigo. Então eu estava num culto de oração, e além de tudo que foi maravilhoso, mais uma vez Deus me chamou à vida piedosa quando eu ouvia o hino. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, escuta a minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a viver, ensina-me a seguir, ensina-me a produzir frutos. Irmãos, vem aí um próximo domingo pela manhã. E o que faremos aqui que produzirá tão grande alegria? Nós adoraremos ao Senhor. Quando a igreja está congregada, ela está congregada para orar. No texto bíblico, o Senhor Jesus diz: orem mesmo e concordem em oração acerca de alguma coisa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos para orar em meu nome, eu estou no meio deles. É claro que Jesus está falando de oração, é claro que Jesus está falando de ensino, é claro que Jesus está falando de disciplina, é claro que Jesus está falando de serviço, quando um irmão serve o outro. Mas primeiramente destaco a adoração por meio da oração. Isaías capítulo 57, no verso 15, apresenta a linda poesia bíblica que diz: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu sempre olho para esse versículo lembrando: Deus é grande, mas Ele olha para mim em minha pequenez. Irmãos, Deus é o Senhor dos céus, mas Ele se importa com o que acontece na terra, e a terra tem um limite. Deus é sublime e santo, mas Ele se importa com o simples que, contrito e abatido, deseja nova vida espiritual. Você já pensou na maravilha que é a igreja de Jesus reunida em nome de Jesus, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, anjos do Senhor que nós não podemos ver participando dessa adoração, e o Senhor se alegrando ao ver que os nossos olhos espirituais se abriram e nós sabemos quem é o nome que é digno de todo louvor e adoração. É claro que um salvo fica, irmãos, tomado de alegria quando ele está reunido com a igreja para adorar o nome de Jesus, com orações, com louvores, cânticos. Domingo passado cantamos: Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. E eu gosto muito quando diz assim: pleno poder aos teus filhos darás. Eu entendo que esse hino é uma lembrança da promessa do Espírito Santo em cada crente. Pleno poder, o teu Espírito é dado aos crentes. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras. Que coisa linda, irmãos. Tal como eras, tu sempre serás. E aí, irmãos, eu apelo diante do Senhor, digo: Senhor, tal como o Senhor foi misericordioso com o povo que Moisés dirigiu, o Senhor não aniquilou, seja misericordioso comigo. Tal como o Senhor foi gracioso ao enviar o profeta Natã para repreender Davi, seja gracioso comigo. O Senhor não muda. Tal como o Senhor corrigiu Jonas, me corrija todas as vezes que o Senhor quiser que eu vá
para Nínive, mas eu teimosamente quiser ir para Tarsis. Até porque Tarsis é um dos nomes mais limpos que eu conheço, eu fico tentado a querer ir para um lugar que se chame assim. É a palavra de Deus, irmãos, dizendo que Deus ouve, Deus se importa com a oração dos seus servos. A alegria de congregar está em saber que nós nos reunimos para adorar a Deus, com oração, com louvores cantados e com a pregação da palavra de Deus. Quando a igreja do Senhor é alimentada pela verdade, a igreja fica satisfeita. Irmãos, como é duro um crente investir tempo, talvez recursos financeiros no transporte, comprar uma roupa e chegar num culto e não ouvir pregação do Evangelho. Isso é triste. Mas se na sua igreja você se reúne para adorar a Deus, com a palavra de Deus sendo pregada, então se alegre. Nosso irmão Eliseu Ferreira, sogro do Fabiano, que ali está me vigiando, para saber se eu vou ler corretamente o livro do sogro dele. Meu amigo Eliseu Ferreira escreveu um livro, que os irmãos conhecem, Ata número 1, os Batistas de Divinópolis, rumo ao centenário. E o irmão Eliseu prestou um serviço maravilhoso à nossa igreja, quando ele recuperou uma carta de 1914, escrita pelo pastor Henrique Edwin Coquel, o primeiro pastor da nossa igreja. Pastor Coquel, na verdade a carta é de 1919, mas ele relata o que aconteceu aqui a partir de 1914, quando não existia igreja, quando não existia uma congregação. Veja bem o que o pastor Coquel narra acerca do início desta igreja. O trabalho batista nesta cidade de Divinópolis teve o seu começo da seguinte maneira: o irmão Lauro Carlos Ferreira, sendo convertido a nosso Senhor Jesus Cristo em Capela Nova do Betim, ali foi batizado no Ribeirão, no dia 19 de agosto de 1914, pelo missionário Daniel Frank Crosland. Me permita uma nota: esse homem de Deus, pastor Daniel Crosland, impactou tanto Minas Gerais, que existe um distrito no norte de Minas Gerais chamado Croslândia, onde está a Igreja Batista de Boa Vista dos Matos. Hoje é roça, apenas roça. Aquele lugar recebeu o nome do missionário Roberto, Croslândia. Tão grande o impacto da vida desse homem naquele lugar. Pois esse pastor batizou o primeiro irmão em Cristo que veio para Divinópolis. No dia 18 de setembro do mesmo ano de 1914, mudou-se para Divinópolis, vindo trabalhar como ferreiro da Pedreira do Pari, por conta da empreiteira Saboia. Em sua companhia, vieram os irmãos Manuel Elesbão da Silva e Osório Ferreira, que ficaram trabalhando mesmo na vila. Aos sábados, preste atenção nisso agora, aos sábados, depois do serviço, se reuniam a fim de poderem no domingo muito cedo prestarem culto ao Deus vivo, escolhendo para isso o campo debaixo de alguma árvore copada. 3 crentes em Jesus. Não havia pastor, não havia local de reuniões, não havia missionário. 3 crentes em Jesus com a Bíblia na mão. Se reuniam no sábado e decidiam o que cada um iria fazer no culto de domingo de manhã, no dia do Senhor. E eles, sabendo dos riscos de se reunirem como evangélicos ou protestantes, no dia em que o catolicismo estaria reunido, eles iam, irmãos, para os campos, e escolhiam uma árvore frondosa, sentavam e iam adorar a Deus. E continua dizendo assim: muitas foram as orações que se elevaram ao trono da graça, em favor da conversão das pobres almas neste lugar, e o estabelecimento de um trabalho efetivo. Os irmãos Manuel Elesbão e Osório Ferreira, pouco se demoraram aqui, regressaram, o primeiro para Belo Horizonte, e o segundo para a Capela Nova, que é Betim. O irmão Lauro Carlos Ferreira ficou só, mas sempre animado por saber que Jesus estava ao seu lado. Irmãos, nós somos anões diante de homens como esse. Nós somos anões na fé. Isso é um gigante da fé. Divinópolis tinha mais ou menos 6.000 habitantes. 2 crentes vão embora, fica um só animado dizendo: Deus vai nos dar a condição de ver um trabalho evangélico nesta cidade sendo estabelecido. E continuou o pastor Coquel dizendo assim: este irmão continuava as orações matutinas aos domingos, sozinho, pastor Igor. E às vezes, irmãos,
Nós, os crentes, participamos de um culto com 200 pessoas, porque esse auditório cabe 900, e dizemos a igreja estava vazia. Irmãos, olha só o que é dito aqui. Buscando a solidão dos campos para a sua realização, sempre esperançoso de ver algum dia a resposta do seu Deus. Começou a falar aos companheiros de serviço sobre a salvação e a distribuir entre eles exemplares das Escrituras. Passando por aqui o irmão Florentino Ferreira, que veio a ser o segundo pastor da nossa igreja, né? Fundou a Igreja Batista em Araxá, fundou a Igreja Batista próximo a Uberlândia, na cidade de Araguari. Meus irmãos, é dito aqui o seguinte: então seminarista neste campo, em fevereiro de 1915, aproveitou da oportunidade para visitar o irmão Lauro. Também digo, tendo também a ocasião de pregar o evangelho em casa do senhor Virgílio Braga. Irmã Cleia, Virgílio Braga era o crente presbiteriano, casado, havia 2 crentes presbiterianos, e eles descobriram. E essa irmã em Cristo, quando faleceu, dona Minervina Braga, o corpo dela esperou 2 dias até ser sepultado, porque ela era considerada pagã, ela não era católica. Meus irmãos, vejam que coisa. No dia 30 de dezembro de 1916, o pastor Henrique do Incoquel veio a fim de realizar o culto por ocasião do casamento do irmão Lauro com a senhorinha Conceição Maria de Jesus, realizando nesse mesmo dia, sendo então anunciado o evangelho a muitas pessoas. Este culto foi realizado no Pari, em casa dos noivos, no dia 31 de dezembro de 1916. É transferido de Ribeirão Vermelho para esta. Lá ele exercia o cargo de chefe do depósito, nosso irmão Antônio da Costa Rangel, membro da primeira igreja do Rio de Janeiro. Em fins de fevereiro de 1917, logo após a sua consagração ao ministério em Belo Horizonte, o irmão pastor Florentino Ferreira passou por aqui em viagem para Bom Sucesso, que aproveitou do ensejo para visitar o irmão Lauro mais uma vez, e também o irmão Rangel, já seu conhecido de Ribeirão Vermelho. Pregou novamente em casa do senhor Virgílio Braga, irmão presbiteriano, na sala por este gentilmente cedida, de Bom Sucesso, no sul de Minas. O irmão Florentino escreveu ao missionário Daniel Crosland, avisando da bela oportunidade que aqui se oferecia para o estabelecimento de um trabalho efetivo. Eu vou parar por aqui porque a carta é longa, só para dizer aos irmãos, a satisfação do crente, irmãos, não está no acolchoado dos bancos, não está na qualidade da música, não está na oratória do pregador, não está na localização do templo, não está na comodidade do estacionamento da igreja ou das acomodações para as crianças do culto infantil. A satisfação está em Jesus. Se não tiver Jesus, tudo que um dia os crentes em Jesus construíram aqui não passa de um prédio, irmãos. Meus irmãos, eu fico envergonhado comigo quando eu vejo esses crentes dizendo: olha, já há 5 pessoas convertidas. Que grande oportunidade, irmãos. 1916, uma pequena cidade, não havia uma igreja evangélica. Declarar-se crente naqueles dias era ter o comércio fechado, o comércio não vendia para quem se declarava crente, e esses irmãos o que estavam fazendo? Se reuniam sábado para planejar o domingo, se reuniam domingo logo cedo, debaixo de uma árvore, 3 crentes, para orar, dizendo: Senhor, salva Divinópolis, e permita que uma igreja se estabeleça aqui. Esses irmãos oraram por você que está aqui hoje, no ano de 2022. Meus irmãos, essa alegria não deve se perder. Missionário, o pastor Florentino envia uma carta para um missionário norte-americano, que poderia ajudar com recursos financeiros, como de fato ajudou, na compra do primeiro terreno dessa igreja, e diz: pastor, nos ajude, porque em Divinópolis já tem 5 pessoas. Prazer, alegria de congregar, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. A nossa alegria é adorarmos o Senhor com orações, louvores e pregação, mas também nos alegramos porque aqui nós servimos uns aos outros quando nos congregamos. Vejam, irmãos, o amor de Jesus por nós. Lucas 12, 32. Em meio às lutas, em meio às aflições,
Quando você estiver achando que a sua vida é difícil, que você deveria ser mais valorizado, que você deveria ser mais lembrada, lembre-se do Senhor Jesus dizendo: não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino, em dar tudo a vocês. Não temam. O contexto aqui há muitas pessoas preocupadas, se vão ter o que comer amanhã ou o que vestir. Não fiquem abatidos, com receio de serem esquecidos na alimentação do vestuário, porque Deus preparou o reino eterno dele. Os poucos tempos de dificuldade nesse mundo que logo passarão, não se comparam com o reino que o Pai quis dar. Não temas, pequenino rebanho. Olha o Senhor dizendo de novo que para Ele, que é dono de tudo, número pouco importa. Irmãos, Deus não é viciado em números como o ser humano. Nós fazemos mais ou menos assim. Não, o culto hoje foi uma bênção, estava lotado. Irmãos, Deus tem alegria na palavra dele dizer: o meu rebanho é um rebanho pequenino mesmo, e tem mais. Não vai ter jeito de contratar um assentador de portas para alargar a porta. A porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que chegam à salvação. O Senhor, irmãos, não tem nenhum constrangimento de dizer: meu rebanho é pequenino. Porque o Senhor, irmãos, não está interessado nos nossos critérios de sucesso. Nossos critérios de sucesso são assim, olha, do mundo. O carnaval foi um sucesso, milhares e milhares de pessoas, ninguém fala de mortes, facadas, de gente em coma alcoólico, de pessoas cometendo atos imorais, usuários de drogas e coisas assim. Os critérios de sucesso do Senhor são diferentes dos nossos critérios. Quando nós nos reunimos em amor, fazemos isso porque sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente, ainda que sejamos um pequenino rebanho. Quando comparado à população desse mundo, sabemos que o Senhor nos ama a ponto de nos dar todo o seu reino. Nós reinaremos com Ele eternamente, e isso está escrito. A palavra do Senhor diz que diante do trono do Cordeiro, no qual o Senhor Jesus Cristo no céu estará sentado, haverá um mar de crentes redimidos de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante do Cordeiro, dizendo: aleluia, salvação e glória pertencem ao Cordeiro de Deus, que venceu e que o livro abrirá. Portanto, irmãos, por que devemos ter alegria quando nos reunimos? Porque nós podemos servir ao irmão em amor. O irmão precisa que eu ore pelo quê? Qual é a sua dificuldade, meu irmão? Você não tem recursos para voltar para casa? Meu irmão, você precisa de alguém que estude as Escrituras com você. Qual é o seu problema? Irmãos, quando nós nos congregamos, nós começamos a saber das necessidades do outro. Notem como é a igreja. Se nós tivermos aqui, pastor Douglas, um irmão novo de igreja, 6 meses na igreja, mas ele frequenta todo culto, ele rapidamente será conhecido pela igreja. Mas Rafael, se nós tivermos aquele irmão que tem 50 anos de igreja, mas sumiu, não é por maldade, irmãos, mas as pessoas, pouco a pouco, já não mais se lembram das necessidades daquela pessoa. Irmãos, a alegria de congregar também se vê nesse serviço em amor, no cuidado uns com os outros, na honra que podemos dar ao irmão. Saíamos do culto e eu estava comentando com a Sâmela, domingo passado pela manhã, de quão especial foi o culto do domingo pela manhã. O culto é para Deus, irmãos, então eu não tenho que dizer se ele foi bom ou não, isso quem diz é o Senhor. Mas como eu estava testemunhando do culto que os irmãos estavam oferecendo a Deus, na minha visão foi especial. E aí Sâmela disse: mas tem um irmão que não tem aparecido, e ela citou o nome desse irmão. Porque nós nos congregamos, porque nós temos a alegria de honrar também o irmão. Quem está faltando, vamos em busca. A casa cheia perde o brilho se estiver faltando o irmão. Nós nos reunimos com alegria porque nos reunimos para adorar a Deus, nos reunimos para servir uns aos outros em amor e nos reunimos para o ensino. O Senhor Jesus Cristo diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio dele. Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo: no meio deles há submissão à minha vontade, à prática da minha palavra. Irmãos, nós encorajamos o irmão por meio do ensino da palavra. Quantas vezes
Irmãos me cumprimentaram após o culto dizendo: pastor, a minha dúvida foi tirada hoje. Eu nem sei o que é, irmãos, mas um monte de irmãos vivem me dizendo isso: pastor, hoje eu saí daqui com uma grande resposta da parte de Deus. Que maravilha, a igreja congregada e a palavra de Deus sendo ensinada. Por essa razão, o autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, é usado pelo Senhor numa época em que já se via crentes de origem judaica esfriando e deixando de congregar. O autor diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Talvez os irmãos fiquem preocupados: pastor, há irmãos deixando de congregar. Irmãos, isso já se via na igreja do primeiro século. Já havia gente deixando de congregar, como é costume de alguns. Aí a palavra de Deus diz: não façam isso, não sigam esse mau exemplo. Se você conhece um crente que não tem um bom motivo para deixar de congregar, você deve discordar dele. Antes, façamos admoestações, corrijamos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o Senhor virá, e Ele deseja encontrar uma igreja santa. Não é tempo de deixarmos de ouvir a palavra, de nos afastarmos da igreja, de deixarmos de investir na vida espiritual, porque está se aproximando o dia, e o Senhor espera encontrar uma igreja santa, e quem é santo, santifique-se mais ainda. Quando nos reunimos, nos alegramos, porque o ensino corrige o irmão. Eu sei, meus irmãos, que correção na mente de muitos de nós lembra aquela sova, aquela surra que o pai dava. Eu ganhei algumas muito boas, memoráveis, nunca esqueci, irmãos. Nunca me rebelei com os meus pais, eu, na verdade, até sou grato, viu, irmãos? Provérbios 27:6, para você que acha que correção é sempre ruim, Provérbios 27:6 diz assim: irmãos, eu estava anos atrás pregando na primeira igreja batista de Feira de Santana. Foi a igreja em que meus pais se converteram, eu fui criado ali. E lá estava a irmã Marialva. O pastor atual, o pastor Jami, chama a irmã Marialva de Melri, irmã Melri. Eu disse a ela: irmã Marialva, eu nunca podia imaginar que a irmã teria um nome tão internacional. Irmã Marialva, cabecinha branca, quase 90 anos de idade, estava lá me ouvindo pregar. Preguei no culto do domingo à noite, a convite dos diáconos. O pastor estava há pouco tempo e disse aos diáconos: convidem pastores que são aqui da igreja, que passaram por aqui. Vamos convidar o pastor Tarcísio, é filho da nossa igreja, sempre ele vem aqui em janeiro. Todo ano, irmãos, eu vou a um culto da PIB em Feira de Santana. E estava lá pregando e a irmã Marialva ouvindo. Quase 90 anos, sabe tudo de igreja e mais um pouco. No final, ela ficou por último e aí me abraçou e disse: meu filho, você estava falando bem aí dessa igreja em Minas Gerais, tem muita criança lá. Eu disse: irmã Marialva, tem demais, dezenas e dezenas, é criança para todo lado. Ela disse assim: tem alguma criança lá custosa, que eu já estou traduzindo para o mineirês, tem alguma criança difícil? Eu disse: até que nem tanto, né? Meu filho mais uns 2 lá, gosta de correr um pouco. Aí, irmãos, a irmã Marialva olhou para mim e disse assim: pois é, tenha paciência com eles, porque se você se tornou pastor, pode ser que saiam muitos pastores dessa igreja. E começou a dar minha ficha corrida, dizer: meu filho, sua mãe e seu pai eram crentes novos, eles fechavam os olhos para orar, você saía por baixo dos bancos dessa igreja, e eu te pegava lá na saída, antes da Avenida Visconde do Rio Branco. Pense numa avenida movimentada, no centro da cidade. Eu até agradeci a irmã Marialva, porque ela me permitiu viver mais um tempo de vida, né? Mas, irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Uma irmã em Cristo Jesus dizendo assim: meu filho, tenha paciência com as crianças, um dia nós tivemos com você, virou até pastor. E, irmãos, a correção não significa falta de amor, não significa agressão. A palavra de Deus diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe a pessoa amar, que vê você caminhando para o abismo e diz: vai em frente, vai ser emocionante. Os beijos de quem odeia são enganosos, mas as feridas de quem ama são leais, elas têm um propósito bom. Então toda vez que o irmão João e a irmã Marlene deram uma coça no William quando ele era criança, hoje não, hoje ele é um moço muito bem orientado, até porque ele é assessorado pela Fabiana.
era um pai e era uma mãe com muito amor no irmão João, dizendo: eu vou orientar meu filho. Irmãos, leais são as feridas feitas pelo que ama. Até quando você é corrigido na igreja, até quando a mensagem bíblica te parece dura, entenda que isso é cuidado do Senhor. Havendo 2 ou 3 reunidos, haverá sempre quem julgue. Se o pregador se excedeu, estamos reunidos em 2 ou 3, Deus falará ao outro irmão, que chamará o pregador e dirá: meu irmão, não é bem assim. John Bunyan, autor de um grande clássico, talvez o maior de todos os clássicos da literatura evangélica, o Peregrino, John Bunyan diz assim: faze do dia do Senhor o mercado para a tua alma. Vou repetir: faze do dia do Senhor o mercado para a tua alma. O que você faz no mercado? Você busca suprimentos, você busca alimentos, você busca aquilo que é necessário para ter uma vida boa, confortável, bem-estar. John Bunyan diz o seguinte: faça do dia do Senhor, do domingo, o mercado da sua alma, em que você recolhe tudo que a sua alma necessita, pela adoração a Deus, pelo serviço aos irmãos, pelo ensino da palavra de Deus. Mas devemos fazer isso com alegria, irmãos. Devemos congregar com a alegria de quem já sabe que Deus aprova a reunião da sua igreja. Devemos nos congregar com a alegria de quem sabe do ganho espiritual de congregar, e das perdas espirituais de quem deixa de congregar. Se algum irmão está frequentando uma igreja em que se prega heresia, em que há algo imoral sendo feito, mude de igreja, mas não deixe a igreja. Mude a igreja local, mas não deixe a igreja de Jesus. Valorizemos aquilo que cristãos mundo afora não têm agora. 14 missionários nossos na Ucrânia não estão podendo reunir as igrejas que eles pastoreiam com o nosso auxílio financeiro aqui do Brasil.